Começar, Mariana? Eu não estou te escutando. Desculpa, estava mutado. Pode começar. Depois eu falo um oi. Olá, estamos de volta com o Pode Falar Português. Eu nem sei que episódio é, a gente está gravando tanta entrevista interessante. Eu sou a Bia Borim, Eu sou a Mariana Leite. somos sócias há muito tempo, vai fazer acho que 8 anos esse ano? Muito tempo. É, Mas oito. não fala desde quando a gente se conhece que denuncia a idade. Não, de jeito não, estou falando do Brazilian Play Learning, né? Dessa última Tá mais certo. recente fase da nossa amizade, que é a fundação da Brazilian Plain Learning, que é uma iniciativa educacional que ensina português como língua de herança, não só aqui em Los Angeles, mas no mundo todo, porque temos aulas online com tutoras aí no Brasil, também aqui, enfim, a gente faz esse trabalho. Esse podcast, ele tem o apoio da UCLA através da Grant For. Então, Brian, aqui para você, ó, muito obrigada, UCLA. Muito obrigada. O dinheiro federal é sempre importante para a educação, para incentivar iniciativas educacionais. Então, vamos lembrar disso e não esquecer que para que projetos pequenos, mas importantes e densos como o nosso existam, é importante que exista dinheiro, incentivo federal. Alô? Pessoas, escutem. Alô, Itamaraty! Alô, Não, não só, né? né? Alô, mundo inteiro, todos os consulados, obrigada, né? E É. incentivem cada vez mais, né? Porque realmente a gente não pode concorrer, né, gente, com as big ones, né? É isso mesmo, as grandes instituições são É, células pequenas que têm o trabalho, como você disse, há muito tempo e diário que fazem o português continuar vivo fora do Brasil. exatamente. E hoje a gente tem a Lica Aires, ela que, assim, ela é autora, ela trabalha na área de educação, ela é tia de, né, de tia de herança também. Então, Lica, muito obrigada por participar. Eu queria que você se apresentasse, contasse para o pessoal todas essas multifacetas aí que você está envolvida no bilinguismo. Bom, primeiro, obrigada, Bia e Mariana, por me convidarem. Eu sou super fã do trabalho de vocês, né? Acompanho, acho realmente importantíssimo, então estou muito feliz de estar aqui. E, bom, eu sou professora já há mais de quinze anos, né? É minha segunda profissão. E eu sempre trabalhei em escolas bilíngues por conta do meu inglês fluente, né? Então, aqui eu estou em São Paulo, né, no Brasil. Então, sempre trabalhei em escolas bilíngues, principalmente na educação infantil, mas agora também estou trabalhando no Fundamental 1, né, no Elementary, como professora de suporte justamente de inglês. Quer dizer, eu vou explicar mais para frente, mas é um departamento de suporte de português, inglês, matemática para alunos com dificuldade, né? Então, esse é meu trabalho CLT oficial. E eu também, como você mencionou, eu já escrevi dois livros infanto-juvenis bilíngues, né? Português e inglês. E também já coordenei um outro livro e sou coautora de um livro que fala sobre como lidar com a inclusão e educação socioemocional nas escolas, que foi lançado em 2023. Então, eu junto tudo o que eu gosto, que é criança, educação, bilinguismo e literatura, que eu acho que é, como vocês falaram, assim, fundamental. Então, é isso. Nossa, quanta coisa. E a gente, aqui no Brazilian Play and Learn, a gente sempre fica comentando, né, Mari? Quando os pais procuram a gente, assim, mas meu filho, ele já fala português, ele já entende. E a gente insiste nessa questão do letramento, né? Da Uhum. leitura em português, né? Enfim, entrar em contato com a literatura, né, Mari? A gente sempre incentiva bastante a questão da leitura para desenvolver esse vocabulário, né? Então, isso é Sim, uma coisa que é muito importante, mas que a gente encontra bastante resistência. sério. Eu acho que é como você fala, às vezes algumas famílias, acho que não é nem por mal, acho que é por falta mesmo de conhecimento, de saber tanto português quanto inglês, às vezes não é só saber, mas fala, ou ele escuta, então está acostumado. Existe a questão do letramento, né? No idioma, né? Então, realmente, no português, como realmente, porque é muito diferente como se aprende inglês e português, né? Então, o inglês é muito fonológico, né? Muito de phonics, né? E o português são outras regras, né? Então, para adquirir é diferente.
e como realmente nisso a literatura é muito importante, tanto de livros em português quanto de livros em inglês, para aquisição de vocabulário, né, para estrutura de linguagem, né, para entender até a própria cultura. Então são dicas, né, que nós, né, como educadoras, a gente vai mostrando para os pais. Realmente acho que os pais chegam, por exemplo, na Brazilian Play and Learn, ou na escola que eu trabalho, já com uma ideia formada. Ah, não, mas meu filho já sabe isso, já faz isso e tudo bem. E a gente tem que mostrar, falar, olha, legal, mas a gente precisa fazer outras coisas, né? Então, acho que realmente é um papel importante nosso, assim, de educação, ajudar as famílias, né, com isso também. A gente não é uma escola formal, né? Eu imagino que numa escola formal isso seja mais fácil, né? Porque, enfim, Aham, cultura, né? A gente, como você falou, a gente lida com afetividade, a gente lida com as idiosincrasias de cada família, né? Então tem, aham. às vezes é a mãe que fala português, às vezes é o pai, às vezes são os dois. Então, acho que a gente lida com muitas particularidades, né? É, Sim. mas numa escola tradicional é mais fácil porque Eu tenho, né, o sistema. Fala, eu Maria. tenho uma pergunta. Qual é o perfil das famílias que procuram uma escola? Acho que não tem meio que nada a ver, mas eu fiquei muito curiosa. Qual que é o perfil das famílias que procuram escolas bilíngues no Brasil? São famílias que são americanas e moram no Brasil, ou um dos pais, ou são famílias totalmente brasileiras que querem que a criança aprenda inglês? Então, atualmente, a grande maioria das famílias são famílias brasileiras, né? Eu trabalho numa escola bilíngue, mas é uma escola brasileira. E existem também, né, as escolas internacionais, né? Não só aqui em São Paulo, como em outras cidades do Brasil, que têm em menos quantidade. Eu acredito que nas escolas internacionais o número de estrangeiros seja talvez um pouco maior. Mas o que eu vejo, o movimento nesses últimos anos, talvez na última década, é de realmente muito mais famílias brasileiras procurarem escolas internacionais ou bilíngues, justamente para aprender o inglês e pela questão da cultura mesmo, de ser uma coisa mais multicultural, de ser uma educação que não seja só tão fechada, tão acadêmica, mas que tenha um outro olhar mais globalizado, um olhar para o mundo. Então, a maioria das famílias, né, é de família brasileira que moram aqui e tem também as famílias, tem eventuais famílias estrangeiras, né, de outros países que chegam na escola, ou realmente famílias brasileiras que estavam morando nos Estados Unidos, passaram uma temporada nos Estados Unidos, ou em Portugal, ou em outro país, que estão voltando e que, como os filhos estudaram em escolas bilíngues em outros lugares, querem também continuar esse trabalho aqui no Brasil. Então, aqui em São Paulo especificamente, tem muita escola com programas internacionais. Por exemplo, a escola que eu trabalho, né, é uma escola que tem o IB, International Baccalaureate, que é um programa internacional. Então, quando as crianças terminam o high school, elas têm um currículo bilíngue, elas podem se candidatar para universidades em outros lugares. E isso está crescendo bastante aqui em São Paulo. Então, já tem outras escolas com esse currículo internacional, mas são escolas brasileiras com esse currículo, né, que é dado e é um currículo mais abrangente, mais multicultural, né, e com bastante diversidade. Então, acho que por conta das famílias, dos pais terem também já uma vida de viajar muito, de trabalhar em multinacional, de trabalhar em outros países, eles também querem isso para os filhos. Então, não querem que os filhos fiquem tão fechados. E a gente sabe ainda que o inglês, né, é uma língua ainda super importante, usada no mundo inteiro. Então, os pais procuram, né? Eu tenho uma pergunta, assim, como mãe, não só como educadora, mas, por exemplo, todo ano, até eu não falo mais para minha família nem para os meus amigos, todo ano eu falo, vou voltar para o Brasil. Todo ano, faz 10 anos. Não é nem todo ano, é todo mês. Todo dia. Na verdade, eu acordo achando que aqui é incrível. Na hora do almoço, eu quero ir para a Europa e à noite eu quero ir para o Brasil. Todo dia é a mesma coisa, né? Porque aí à noite eu já tô cansada, eu preciso da minha família, eu preciso de 1 quilo, preciso, sabe assim, do quilinho, Aham, né? Que tem aham, no Brasil. Falar, eu só quero comprar mistura, sabe assim? Já tem arroz e feijão aqui, enfim. aham, Mas eu sempre fico com essa questão, como que é, por exemplo, como o nosso podcast é focado, né, em português como língua de herança, se por aham. acaso uma família, né, quer voltar para o Brasil, por exemplo, como que é a adaptação em relação ao currículo nesse sentido? Então, principalmente em relação ao português, né, porque essa criança, ela foi letrada em inglês, então ok, beleza, inglês tá Sim. check, mas como que ela vai
né, lidar com o letramento em português, se uma escola bilíngue está preparada para isso, para ajudar esse tipo de aluno, entendeu? Uhum. Eu acho que, primeiro, quando a gente fala escola bilíngue, eu acho que antigamente aqui no Brasil, 10, 15 anos atrás, eram pouquíssimas, né? Tinham bem poucas escolas, eram primeiro as internacionais, depois as bilíngues. Aí deu um boom. E hoje em dia tem bastante, pelo menos aqui em São Paulo, acho que Rio também, tem muita escola bilíngue, mas a gente precisa tomar cuidado assim. Existem as bilíngues e as bilíngues. Existem escolas boas bilíngues, como a escola que eu trabalho, que é conceituada e leva o bilinguismo a sério, o português e o inglês, né? E tem um monte de escolinha de bairro que fala que é bilíngue porque tá na moda. Então coloca um nome em inglês, fala um hello, fala as cores e acha que é bilíngue, né? E a gente sabe que isso, né, e que as professoras às vezes nem são fluentes no inglês e nem falam. Então, primeiro, eu acho que assim, para as famílias é procurar boas escolas, né? Escolas realmente boas, conceituadas, que levem a educação a sério, e tanto português quanto inglês. E a escola que eu trabalho, estou há 10 anos nessa escola, as donas realmente falam que é a identidade brasileira, e elas levam isso muito a sério. Então, É isso. elas falam uma escola bilíngue, né? Claro que tem todo o currículo IB, o inglês, porque às vezes já acontece em escolas internacionais, às vezes o português ou a cultura brasileira acabar talvez ficando um pouco de lado. Na escola que eu trabalho, isso não acontece, né? A cultura brasileira, ela é muito valorizada, muito forte, e o português, porque a maioria das famílias são brasileiras, a gente está no Brasil, ou seja, tem que ser levado a sério. Então, lá é dividido a professora, existem as classes bilíngues, que é uma mesma professora para fazer o português e inglês, principalmente na educação infantil, mas dos mais velhos, tem a professora que vai dar o currículo em inglês, então algumas matérias em inglês, e a professora de português, que não dá só português como língua, mas vai dar outras matérias em português. E a partir do Fundo 2 do Middle School, tem os professores especialistas, né? Então, De história. história, geografia, Então, a química. professora de biologia dá aula de biologia em inglês. Pode acontecer. Aí é meio dividido no middle, a partir das crianças, a partir de 10 anos, a partir do sexto ano. Então, vão ter algumas matérias que vão ser ministradas em inglês e algumas em português. Mas a cultura brasileira, isso que eu falo, nas escolas bilíngues que são sérias, né, que são boas, a cultura brasileira ela é valorizada, então não só com festa junina, mas com trazer muitas aulas sobre a cultura brasileira, e também as aulas de português. Então, quando vem, a gente tem lá na escola crianças que justamente o pai trabalhou 2, 3 anos nos Estados Unidos, em algum lugar, e a criança, ela tá, como você falou, tudo bem em inglês, foi alfabetizada em inglês, mas o português está capenga. Que é claro que é bom ter aula particular, né? Tudo, todas as influências, quando a gente fala, vai assistir vídeo, vai ler um livro. Mas na escola, a professora de português vai ter que fazer um trabalho diferenciado, então a gente fala muito de diferenciação em sala de aula, dependendo da necessidade do aluno, seja, vamos dar um boost no português, ou a gente também tem muitos casos de dificuldades de aprendizagem, né? Mas na escola que eu trabalho, a gente tem um departamento, e isso é uma tendência, né? Tem outras escolas também têm um departamento de suporte, de apoio. Então, no departamento que eu trabalho, eu dou suporte de inglês para o segundo e terceiro ano, mas tem o social emotional, então, que é o suporte do socioemocional, principalmente crianças que são novas na escola, vindo de outros países, ou de outras escolas, ou de outros contextos, e tem o suporte em matemática e suporte em português. Então, vai ter, a gente já sabe que uma criança que estava em outro país, a gente, tanto a professora de sala quanto a gente vai fazer um assessment, né? A gente vai fazer aí uma sondagem para ver como que essa criança tá, qual que é o histórico dela, se de repente ela fala português, mas na escrita tá super fraco, então o suporte vai ter que, né, trabalhar isso, ou às vezes é linguagem, ou às vezes é listening. Então, como que a gente vai trabalhar com aquela criança? Então, a gente trabalha bem as individualidades das crianças, né? E até, como eu falo, que às vezes tem as dificuldades mesmo de aprendizagem. Então, a gente tem criança com dislexia, crianças com transtornos, né? O que é bacana no departamento que eu trabalho é que a gente tem reuniões periódicas para falar daquele. A gente faz um plano de ação, né? Então, de repente, vai ter uma criança que vai precisar de suporte em tudo: é português, inglês e matemática. Ou não, ou só português. Então, a gente vai ver um plano de ação. O que que a gente pode, dentro de sala de aula, diferenciar, ou a gente vai chamar essa criança para fora, de repente uma criança que
tá com português muito fraco e nem até para se comunicar oralmente, ela vai ter que ter um pull-out com aulas mais específicas de português. Às vezes não, às vezes só ela lá na sala ela vai conseguir, né? Então depende muito da demanda, né? Uhum. Mas tem que ter esse acolhimento e cada vez mais, isso que eu falo na escola que eu trabalho, a identidade brasileira ela é muito preservada e muito trabalhada de diversas formas. No carnaval, por exemplo, não só da festa, do oba-oba, mas da onde que vem o carnaval, né? Qual é a história por trás disso? A gente tem no segundo semestre o International Day, que daí também vai falar de Inclusive, me todas. chamaram, essas amigas que estudam, quer dizer, que os filhos estudam na sua escola, falaram: Aham. "Bia, vai ter o International Day, a gente ficou com o Brasil, você não quer ir lá contar uma história do folclore?" Eu falei: "Eu não tô em São Paulo." Então já se programa, porque normalmente é em outubro. Pois é. Então eu te aviso, você já se programa para vir, porque é uma festa super bacana. Então a gente tenta, ah, como se fala, recepcionar, né, e atender todas as nacionalidades. E claro que é, a maioria, a grande maioria de brasileiro, nós estamos no Brasil, então isso é algo que não pode ficar de lado. Então a gente vai dar todo o suporte. E claro, criança gringa mesmo. Criança gringa mesmo é mais difícil de ter, né? Uma criança que é zero, né, assim, português. Mas a gente tem muito no Fundi 1, né, no Elementary, crianças que... eu tenho até uma aluna que estava, Respostas acho com que... inglês, né? que estava na Califórnia, inclusive, porque o pai foi a trabalho, ela ficou 2 anos. Então, o inglês dela, eu até lembro que eu fiz o acesso, será que vai precisar do apoio? Não, ela estava ótima, só que o português... Porque justamente na hora de Porque não fez o escrever... Brazilian Play Learn, entendeu? Pois é. Não, e realmente, assim, porque a gente sabe que a gramática é outra, né? E mistura, e tudo bem misturar, né? Eu acho que isso que a gente tem que falar para as famílias. Isso. Existe a criança que está com 5, 6, 7 anos e está numa escola bilíngue, ou veio de um outro país, ela vai, na hora de escrever, misturar o inglês e o português, né? O que não pode acontecer é isso, se isso, meu, com 12 anos, sei lá, a criança não está fazendo isso, mas preciso é algo que a gente vai trabalhar também. Ah, lembra? Sei lá, um exemplo básico, né, com criança pequena, você sabe, né, Bia? A letra R, o som em inglês e português é totalmente diferente. O H, o som é diferente. Isso é meio confusing, né, assim, para as crianças pequenas. Então a gente vai trabalhando isso. Então, na hora da alfabetização dela escrever, ela vai ver qual é o som mais, né, comum, assim, para ela, o que ela é mais, que ela conhece mais. Mas tudo isso a gente vai trabalhando, né? A inibição faz parte do amadurecimento, né? Inclusive do adulto. Tipo, pensa antes de falar, né? Pensa se aquela letra, né, faz parte do inglês ou do português. Então aí começa essa maturação, né, do Exato. cognitiva, assim, Exato, né? exatamente. Mari tá com cara de que tá pensando em alguma Não, coisa. eu tô achando interessante, né? Porque eu fico me perguntando realmente qual que é a diferença de como o Brasil vê a escola e como os Estados Unidos vê a escola. Porque a Hum. criança vai embora para o Brasil, não é só a língua, é como a escola funciona, qual é a relação do professor e aluno, como a relação entre os outros alunos. No Brasil, a escola normalmente é das 8 ao meio-dia, se eu me lembro bem. Mas se bem que tem bastante escola integral, né? Aqui a escola vai até às 3. Então eu fico pensando essa transição das duas Sim. mãos, da criança que vem para os Estados Unidos, da criança que vai para o Brasil, não é só a Uhum. língua, é a estrutura escolar que é muito diferente, né? E mais, não Sim. só para a criança, mas para os pais, porque o meu filho tá, quando ele estava aprendendo divisão, gente. Mariana, você já fez divisão com a Ah, Olivia? eu odeio, não lembro, não faço, tem calculadora. Não, o símbolo é ao contrário. É. É. Miguel, eu não consigo. E o pior é que ele também, para ele é disléxico, né? Então, Aham. tem muita lógica, juro, gente. Assim, que se você não fez divisão aqui no sistema americano, faça. Porque é tipo ler ao contrário. É Eu uma. tenho uma história É. boa. Eu tava, quando eu cheguei aqui, eu vi babysit, uma família, né? E a menina tava, a mãe pediu pra ajudar na lição de casa, e eu ajudei do jeito Brasil. Eu falei, olha, é assim que faz. Daí, no outra vez que eu fui, ela falou assim: você me ensinou errado. A professora falou que estava errado. Eu falei, a resposta estava certa, mas eu ensinei a menina errado, porque é isso. Eu falei, ai.
Matemática não é meu forte, desculpa. É uma É, mas tem isso, né? então, gente, é surreal. Então, tem toda uma adaptação, não só, né, do aluno, mas da família como um todo, né? É, as escolas aqui, muitas, a escola que eu trabalho é período integral, as crianças ficam até às 3 horas. Então, tem, acho que, e é isso também que eu acho que é importante, quando uma família brasileira volta para o Brasil, dependendo da experiência que ela teve, seja nos Estados Unidos ou em outro país, é justamente procurar uma escola que entenda todas as diferenças e qual escola também que vai mais ao encontro do que a família espera, do que combina. Então, como você falou, vai ser meio período, vai ser período integral, ou às vezes é meio período, mas à tarde tem um período estendido com outras atividades extras, né? Tem escolas que são regulares, mas tem o currículo inglês à tarde, opcional, ou vai fazer um esporte. Então, tudo isso, na hora de, eu acho, procurar uma escola, são muitas variáveis, né? O local, se é bilíngue, se não é bilíngue, quanto tempo a criança fica na escola. Por exemplo, lá, quanto tem de português e quanto tem, né, de inglês, porque existe a gente responde ao MEC, né, ao currículo, brasileiro, então você tem que ter, né, tantas horas de português, ou as matérias, né, da BNCC, apesar de ter o IB, né, que é esse programa em inglês, você tem que contemplar as matérias, né? E realmente, como você falou, a cultura, o almoço, por exemplo, né? Escola brasileira é tudo, qualquer escola é bem barulhenta, né? As crianças correm, as crianças gritam, então é tudo mais, né? Mais vivo. Então, almoço. Saudade. Hã? Saudade. Uma saudade do caos, assim, do caos bom, sabe? Aquela. É, Ah! É. Bom, eu exato. moro em Então, escola aqui, as minhas crianças gritam bastante. também grito. É da geração, então. Muito. Mas, Criança por grita, né? exemplo, Eu sei, corre. e criança grita e corre, isso é. Mas, por exemplo, na escola que eu trabalho, quando tem jogo de futebol, soccer, então o time, sei lá, teve um campeonato, aí no dia seguinte o time que ganhou, aí a escola toca o hino do time vencedor, sabe? Então, assim, tem essas peculiaridades, assim, da escola, né? Porque a gente fala da diferença, da diversidade, de aceitar, né, o outro. E também, claro que hoje em dia nas escolas a gente lida, além dos idiomas, né, português e inglês, como você falou, Bia, que você trouxe, tem a questão dos transtornos de linguagem, né? Das dificuldades de aprendizagem. Então, a gente tem bastante laudo de dislexia e de TDAH. Tem também do espectro autista, mas, por exemplo, TDAH e dislexia é algo que agora a gente já tem que saber lidar, né? Eu, assim, sou especialista em dificuldade de aprendizagem, mas a gente está fazendo muitas formações lá na escola para as professoras, porque existe, como você falou, uma adaptação curricular, e ainda mais no currículo bilíngue. Então, essa criança de 8, 9 anos, ela vai fazer a prova em português, mas ela vai fazer uma prova em inglês também. E é importante Então, dizer que não é culpa do bilinguismo, porque a gente não, vê não, não. pessoas falando em grupo de Aliás, é o Facebook, fala aquela contrário. coisa, ai, meu filho tem 3 anos, ele não fala, é porque é bilíngue, tem que parar de falar o português. Não, não é isso. Não é Não, isso. Então, é importante saber, né, que não, a pessoa que nasceu, TDAH, ou espectro é, autista, ou dislexia, não está ligado ao bilinguismo. não tá. Tanto é que mesmo se a criança estivesse numa escola regular, ela ia aparecer a dislexia. Então, assim, mas claro que num ambiente bilíngue é um outro desafio que ela vai ter que enfrentar. Mas então a gente tem que lidar com todas essas variáveis. Aí tem as adaptações curriculares. Então, se uma criança tem vamos dizer, um transtorno mesmo, algo mais como um espectro autista, a gente vai ter que talvez fazer um PEI, né, um plano de ação. Ou, por exemplo, uma criança que tem um laudo de dislexia, ela vai ter mais tempo na prova, ela vai ter um texto quebrado em partes para responder, em vez de ler tudo de uma vez, ela vai ter maior espaçamento, ela vai ter letra Avaliação maior. oral, né? Hã? Avaliação oral é o caso do meu filho, né? Avaliação Eu oral. passei por uma fono bilíngue aí
E a gente conversou sobre isso, porque passou pela minha cabeça, eu falei, gente, ele é disléxico, ele está aprendendo duas línguas. Será que isso não está prejudicando, como a Mari falou? Ela falou, na verdade, exige mais dele, ele faz mais conexão neural. Ela falou, eu ouso dizer que se ele falasse só uma língua, ele até estaria, entre aspas, pior, entendeu? Porque ele teve que fazer mais transferência, ele teve. Então, aparentemente, parece que é um maior esforço, mas é aquela musculação, entendeu? Ela Uhum, uhum. é uma coisa que é um desafio, mas que, na verdade, fortalece. Mas, Ah, e Bia, e aqui nos Estados Unidos existe essa adaptação? então, tem o IP, né, que você não é tão simples. Então, nos casos mais severos, é mais fácil de ter esse suporte. No caso do Miguel, como ele vai bem, ele é um aluno assim, ok, é, Uhum. eu não consigo, entendeu? Porque tem que ser. Eu conversei isso na escola, tem que ser. Aí você tem que brigar, tem que ter advogado, entendeu? Isso no sistema público, né? Ah, Então, Uhum. a criança tem que ir muito mal, sabe assim? Para ser um caso óbvio, para você Para para justificar. justificar. Se ele é um aluno que tira C, B, sabe assim? É, ele, entre aspas, é funcional. Então, aí você teria que brigar com a escola para conseguir uma coisa dessa. Mas como ele vai numa escola Waldorf, aqui, pública, eles têm já um sistema diferenciado e eles já estão acostumados a ter essa liberdade dentro do sistema público. Então, o Miguel, ele tem mais tempo para fazer, ele pode fazer avaliação oral, então eles já são meio adaptados para isso, né? Ele tem quantos anos mesmo, Bia? 12. 12. O que eu acho, quando eu vejo, eu que lido muito com dificuldade de aprendizagem, eu acho que a gente sempre tenta focar assim nas soluções, né, nas estratégias. Então, seja para aprender o inglês ou para aprender o português, ou seja, uma criança com dislexia ou TDAH, a gente sempre tem que focar assim em quais estratégias, independentemente de um laudo, de alguma coisa, quais estratégias essa criança, ela mesma, a gente dá as ferramentas e daí ela vai internalizar. Para ela, então, ele, por exemplo, com 12 anos, ele já começa a internalizar estratégias que ele mesmo vai usar para ler ou para escrever. O meu sobrinho também tem, ele que mora aí, ele também tem dislexia. E então ele também numa escola que teve todo o suporte, mesmo antes já assim desconfiavam, né, que ele tinha, então já vamos começar a trabalhar, porque mesmo que um laudo venha ou não, aquela diferenciação vai beneficiá-lo. Então, é isso que a gente tenta fazer na escola. Quando a gente recebe uma criança, ela tem que aprender o português ou a matemática, né? E criança com descalculia, que é como se fosse a dislexia com números, mas enfim, vamos ver que estratégias, né, a gente vai usar para ajudá-la. Então, a gente dá muito recurso visual, né, muito, e no bilinguismo isso eu, assim, eu uso muito, recurso visual, Exemplo, música. exemplo no bilinguismo de recurso visual que você usa, por exemplo. Eu uso muito cards com imagens, né? Então, às vezes escrita só em inglês, ou pode estar escrito em inglês e português. Então, a gente usa cards de todas as formas, né? Cartões assim para criança, ou por exemplo, tem jogos também é algo que a gente usa bastante. Então, a gente vai, que a gente está jogando, mas a gente tem aquele conteúdo que a gente. Então, mesmo que seja em português, as professoras dão apoio de português. E tem que ensinar, por exemplo, português é difícil, dois S's, um S sem cedilha, né? Então você vai ter às vezes um set de cards para as crianças lembrarem das regras e elas poderem usar isso como um apoio na classe. Ou vamos jogar um jogo que você tem que descobrir, ver quem acerta, ou fazer um memory game. Então, isso é um tipo de recurso, eu acho que recursos visuais materiais concretos, seja para trabalhar o que for, para criança, eu falo, não só pequenininha, até 10 Bom, 12 sempre são importantes. Então, é o que a gente sempre fala. Vídeos, músicas, livros e os recursos visuais. Então, sempre muitos posters. Na escola que eu trabalho, a gente sempre tem, tanto em português quanto em inglês, no board mesmo, né? Todas as referências, né, para a criança ter lá. E como eu te falei, então, às vezes, uma criança que tem dislexia, vamos usar aquela régua que highlight a linha, né? Ou no português, justamente, de todas as regras gramaticais, né? Vamos ter aí um suporte para a criança tendo estojo mesmo, sabe? Uma coisa divertida, lúdica, para quando ela ficar em dúvida, ela vai lá e dá uma olhada e vê. Então, tudo isso faz parte da aprendizagem. A criança vai
internalizando, né? Ela vai descobrindo também estratégias para ela aprender aquele idioma, né? Você dá Como que ela funciona. consultorias, assim, por exemplo, se tiver alguma família que gostaria, que está passando por essa questão, seja bilíngue ou não, mas o nosso foco são essas famílias, né, que falam mais de uma língua. Você Uhum. faz essa Consultoria? consultoria? Sim, eu tenho começado a fazer consultoria para famílias, né? E inclusive com clínicas especializadas, né? Porque eu trabalho só da escola, mas aqui, acho que nos Estados Unidos também tem crescido muito as clínicas que atendem crianças, né, com transtornos. Sim, E o que é interessante, né, falando do bilinguismo, como, por exemplo, não tem profissionais bilíngues, né? Você falou uma fono bilíngue ainda é difícil, né, ter o mesmo professor, um bom professor bilíngue, que entende das duas línguas, ou então um professor bilíngue com dificuldade de aprendizagem. E as clínicas aqui em São Paulo, né, que atendem essa gama de dificuldade, é muito difícil ter um profissional bilíngue que também fala inglês. Então já aconteceu tem uma clínica aqui perto onde eu moro no Campo Belo, que ela veio falar comigo porque ela falou assim, eu recebo criança que eu vejo que tem algum transtorno, alguma dificuldade, mas ela fala inglês. A gente não tem ninguém aqui que fala inglês. Então, como que eu vou acessar essa criança também? Então, tem tudo isso para a gente ver como é importante, não só o bilinguismo, mas aprender idiomas, né? Como isso é importante, né? E abre portas. Eu estava falando, né? Minha irmã mora há muito tempo, né? 20 anos nos Estados Unidos, é casada com um americano, mas ele morou aqui no Brasil. Então, ele fala português e ele ama o Brasil, mais do que a gente até. E eles fizeram questão de manter isso, assim. Por isso que eu vejo que o trabalho de vocês assim, é crucial, é muito importante, porque tanto a minha irmã quanto meu cunhado, eles falaram, a gente mora aqui, mas a gente quer continuar com a cultura brasileira. Então, eles vêm sempre para cá, eles têm amigos brasileiros lá, então eles compram quando dá coisas ou aqui ou lá, né? Então aqui eles vêm, vão com a mala cheia de comida, de café, de não sei o quê, porque aí não é bom, sei lá. E eles tentam manter muito, então quando eles vêm para o Brasil, eles sempre tentam não só vir para São Paulo, mas viajar para algum lugar, né, do Brasil e conhecer. Então, os meus sobrinhos, são adolescentes, né? Meu sobrinho tem 14 e minha sobrinha 17 lá. Eles amam o Brasil. Assim, eles amam os Estados Unidos também, claro, né? São americanos, amigos americanos, mas eles adoram vir para o Brasil, porque eles têm essa referência, principalmente afetiva, a casa da avó, eles amam comida brasileira. Assim, eles vêm para cá, sabe, quer comer arroz, comer feijão. Meu sobrinho quer ir na feira comer pastel. Então, aquilo da cultura que a gente estava falando. Que é isso que a gente tem. Eu acho que uma coisa não anula a outra. A gente tem que pegar o melhor dos dois mundos. Tem muita coisa legal nos Estados Unidos, claro, ou em outros países, mas a gente tem muita coisa bacana no Brasil. Além do português, que é uma língua linda, mas vamos também manter, né, a história do Brasil. Então, eu vejo lá a minha família brasileira que mora aí, eles fazem questão de manter a herança brasileira mesmo, como você fala, né? Mas em relação ao livro que você escreveu, né? Porque a gente conhece da Brazilian Play and Learn, né? Você mandou, qual é o título? É o Coelhinho? Mostra O aí. coelho, esse aqui é o Coelho Chocolate e a Pedrinha Preciosa, que foi o primeiro que eu escrevi, e que Eu li é muito esse bilíngue. livro para minha filha de 9 anos. Ah, é? A É, gente, eu fico tão feliz quando recebo assim, uns feedbacks, sabe? E esse realmente faz 5 anos, né, que eu escrevi, daí foi assim que a gente se conheceu, né, Bia? Porque exatamente. eu te mandei, aí depois, e as ilustrações são da Olga Neves, que ela é portuguesa, ela é de Portugal, e as ilustrações também ficaram lindas. E aí depois, faz uns 3 anos, eu acho, que eu lancei esse que é do Coelho Chocolate e a Pequena Flor, né? Chocolate the Bunny and the Little Flower. E E de onde aí, surgiu, assim, essa vontade de escrever? Porque o que eu achei legal é que, né, quando eu lia, né, para o Miguel, ele percebia como uma criança bilíngue, eu ia ler, primeiro eu falei, você quer português ou inglês hoje? Né? Então você tem essas duas possibilidades. é, E se a criança só pede inglês, por exemplo, né? Porque às vezes, como eles estão acostumados, né, Mari, nossos filhos a se comunicar em inglês né, com os amigos, é a primeira língua deles, digamos assim, né?
Uhum. Acontece meio ao mesmo tempo, mas sempre tem aquela preferência, né? Vai É, crescer, vai é. preferido. Aí você lê em inglês, mas o português está lá. Então, assim, é inevitável eles verem logo abaixo, quando tá vendo as Uhum. ilustrações, mas eles estão seguindo também meio que o português, entendeu? Então, isso eu achei bem interessante. De onde veio essa ideia? Então, assim, eu sou uma pessoa que desde sempre eu gosto muito de ler e de escrever, né? Então, desde eu era adolescente eu já escrevia. E eu sempre tinha vontade de lançar um livro infantil, era um sonho que já vinha comigo há muito tempo. E eu, às vezes, eu tenho muitas coisas escritas, ideias, coisas que aparecem, sabe, em sites, que daí eu escrevia. E daí, quando eu me deu essa ideia do coelhinho de chocolate, da pedrinha preciosa, que tem todo um significado, porque ele vai atrás num lugar longe, né? Mas ele volta, né? Onde ele menos espera tá a pedrinha. Porque eu, como assim, essa coisa do bilinguismo, eu sou muito bilíngue eu mesma, né? Porque eu também morei fora, fui estudar fora quando era mais nova, sempre trabalhei em escola bilíngue, minha irmã morando fora, então a coisa do português e do inglês, para mim também é uma coisa muito natural, assim, né? Então, às vezes até meio chato, me pega, se eu saio da escola, vou em algum lugar, falo alguma coisa em inglês, sabe? Parece meio metido, mas não é, porque é muito meu. E daí, quando eu fui lançar o livro, eu falei, ah, e agora? Porque eu tinha escrito uma parte em português e outra em inglês. E daí eu falei, ah, será que então lança em português ou em inglês? Aí eu fiquei meio na dúvida. Aí me deu esse insight, né? Eu já trabalhava em escola bilíngue, eu falei assim, gente, por que não escrever bilíngue? Porque, na verdade, não tem livro bilíngue nesse formato, né? O que a gente tem são ou livros em português ou livros que são de escritores estrangeiros traduzidos para o português. Então, você pode ler, comprar os dois livros, né? Um que é a história em português, o outro em inglês. Inclusive, eu sempre falo, tem que tomar muito cuidado com editoras, porque às vezes tem traduções muito boas e traduções muito ruins, né? E daí eu tive esse insight, eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou fazer bilíngue. Vou tentar, nunca vi, mas eu mesma vi essa necessidade em escola. Como eu sempre trabalhei em escola com criança, eu tinha que escolher ou o livro em português ou o livro em inglês. E às vezes eu queria contar aquela história que estava em inglês em português ou vice-versa. Aí eu tive essa ideia, daí eu escrevi o texto em português e inglês. Claro que daí eu passei para revisão, até passei para minha irmã, para o meu cunhado, meus sobrinhos eram pequenos na época, né? Então eu falei, ah, Lê, sabe, família sempre dão ideias, né? Ou dão um palpite. E eu falei assim, acho que vou fazer isso, vou fazer bilíngue. E eu estava com essa editora na época. Aí eles me indicaram essa ilustradora. E daí eu falei assim, ah, quero fazer uma coisa bem legal, uma coisa direita, tanto do português quanto do inglês e das ilustrações. E só que assim, quando eu fiz mais por mim, porque eu falei assim, ah, porque eu quero lançar, eu gosto. Eu nem tinha pensado muito, ah, quem vai gostar ou não. E daí no Instagram eu comecei a seguir, procurar pessoas que falavam sobre bilinguismo. Foi aí que eu te conheci. Pessoas que falavam sobre bilinguismo, sobre educação, educação brasileira e tudo isso. Eu comecei a seguir. E foi curioso porque um monte de gente começou a me procurar. Pessoas, influencers, Instagrammers, mães, pais. E escolas, né? E eu falei assim, nossa, tá vendo como não tem, como era uma coisa que realmente faltava? E eu falo assim, eu acho que eu não estou errada, porque foi a primeira a escrever um livro bilíngue no Brasil, assim, das duas na mesma língua, pelo menos um livro infantil. Eu nunca tinha visto. E realmente na época foi muito legal, porque daí eu mandei para você, daí a gente se conheceu, daí tiveram mães e escolas que me procuraram, daí eu mandei para a escola bilíngue, mandei para. Tem um casal que também faz um trabalho legal de bilinguismo no Instagram, e eu mandei para eles, e daí as pessoas foram entrando em contato. Então foi assim, eu tive um retorno muito bacana e eu falei, olha como é necessário, como falta a literatura bilíngue. Tanto é que hoje em dia, eu acho que tem os de livro infantil, tem os meus livros. Aí lá na escola que eu trabalho, se não me engano, tem duas professoras que escreveram livros infantis que elas resolveram fazer bilíngue. E eu tenho uma outra colega que também vai lançar um livro bilíngue, que ela vai falar das diferenças culturais entre São Paulo e Bahia, porque ela é baiana, também bilíngue. Mas assim, é um começo. Assim, não, eu não vejo livros. A gente pasta com falta de material didático, né, Mari? Sim. É, Material didático que entenda a criança
brasileira que mora nos Estados Unidos, né? Filha de pais brasileiros, porque não é igual um livro didático brasileiro para ensinar inglês ou de inglês para ensinar português. É outra coisa. A gente, É, e também porque você como professora, eu sou professora, nós todos, é difícil achar um livro didático porque cada criança, cada turma, cada classe tem muitas as suas especificidades. Então, o material sim. didático ele sempre é diverso e é necessário ter vários materiais para Jeitos, né? Várias. projeto. Então, o legal de um livro como o seu é que é isso, né? Pode fazer É. projeto de uma turma de, das crianças que falam as duas línguas. E esse, igual a Bia falou, um dia a gente vai ler em inglês, um dia a gente vai ler em português, um dia a gente vai ler uma página em inglês. É, E Eu acho que. se a gente Acho que essa que é a palavra liberdade. numa língua, tem como ver como essa palavra na outra língua, porque né, o inglês não é minha primeira língua. Então, às vezes, quando a minha filha me pergunta uma coisa, eu falo, não faço a mínima ideia. E tem ali as duas. Ela não sabe, às vezes, a palavra na outra língua, porque o português não é a língua dela, né? Então, uma experiência como essa é legal por isso. Eu acho que é isso que a gente que tem essa cabeça bem bilíngue, né, né, vocês ensinando português, da herança brasileira nos Estados Unidos, isso é natural para a gente. Por isso que eu sentia falta, porque eu falava assim, não é uma coisa ou outra, né? São as duas juntas, assim. Então, numa escola bilíngue, ou vocês lidam com crianças que falam inglês, às vezes fala português, né? Porque o pai é brasileiro, a mãe é americana, ou o contrário, então tem que focar mais no português. Então, tá tudo muito junto, né, o bilinguismo. É isso que eu falo, assim, eu me vejo uma pessoa bilíngue, então, e eu vejo crianças que já leram meu livro que falam, eu quero ler em inglês, eu quero ler em português. Ou mães que falam que estavam lendo para os filhos pequenininhos e falaram, eu não sabia como que era essa palavra em inglês, e foi lá e leu. Então, só que realmente tem muito pouco, assim, e é algo até que eu gostaria de me dedicar mais e fazer mais, mas também por uma questão de rotina e tempo, né? E também qualquer literatura aqui no Brasil, com editora, é difícil já publicar qualquer livro, ainda mais livro bilíngue, mas eu sempre tive um retorno muito bom. Aí por isso que depois, faz uns 3, 4 anos, foi 2 anos depois do primeiro, foi tão assim, eu tive um retorno tão bacana que daí eu resolvi escrever o segundo, que é o mesmo personagem, e só que é uma outra aventura, assim com a mesma ilustradora, que é maravilhosa, e também é bilíngue. E daí foi muito, muito legal, assim. Então, até hoje, assim, como eu falo, eu vendo os livros, então, as como que pessoas as me pessoas procuram. podem te achar para comprar os livros? Então, eu tô no Instagram, que é Lica Aires, né? Lica com C e Aires com Vai Y. deixar aqui. Ah, legal. E então, porque por enquanto eu que estou com os livros, eu tenho parceria com livraria, mas como eu te falei, não tá na Amazon, eu ainda estou entre editoras, né? Assim, então estou meio sem editora, por isso que tá mais difícil achar online. Mas eu sempre mando, já mandei para vários lugares, né, do Brasil, e eu sempre li com os meus alunos, né? Então meus alunos gostam, e enfim, eu já tive vários feedbacks muito bacanas de pessoas que usam mesmo do bilinguismo, né? Tem uma outra pessoa no Instagram que eu sigo que é bebê bilíngue, não sei, que ela ensina ao contrário, né? Ela está no Brasil e quer ensinar inglês para os filhos, Ah, então ela usa os livros. Mas eu acho que falta, não tem livro bilíngue, realmente português e O que eu inglês acho no Brasil. legal também, pensando até nesse olhar decolonial, né, decolonizador, porque eu e a Mari aqui, a gente fica muito atenta a algumas questões, por exemplo, quando as crianças falam, a America is... Não, não. Que América você está falando? Tem a América do Norte, tem a América Central, então são aqueles detalhes, né, que a gente Sim, tenta ficar sim. atento e ensinar ou questionar, né? E o contrário também, e no seu livro você coloca as duas línguas assim, são línguas, não existe uma melhor, outra pior, entendeu? Não tem, fala, Mário. não, desculpa, eu falei, não existe uma hierarquia, são duas línguas e a gente pode contar a mesma história em duas línguas. E aí é muito louco, mas você pode perguntar, você escuta do mesmo jeito, é a mesma história? E qual língua você gosta mais de escutar? E qual parte você gosta mais de uma língua ou mais da outra? Porque é isso, né? Tem coisa que, mesmo eu falando português ou inglês, tem coisa que eu falo em português, tem coisa que eu falo em inglês.
Porque é total. gostoso falar É, inglês e tem coisa que é gostoso falar inglês. Não, exato. overwhelming é uma palavra que eu só falo em É só inglês. inglês. Eu também só uso inglês. Porque ela é perfeita em inglês. Parece que em português não tem o mesmo Eu estou impacto, né? sobrecarregada, né? Mas assim, É, não é só sobrecarregada, né? é. Overwhelming pode ser tanta coisa, né? É. Então Eu é acho que você falou uma coisa importante, Bia, que vocês falaram, dessa questão de todas as línguas são importantes e o jeito que você fala. Então, por exemplo, né, tá muito acostumado nos Estados Unidos a falar, I went to Brazil down there, né? Tipo, não é down, né? Porque no mapa, do jeito que tá down. É, Então, até exato. Então, tem coisa, você falou, América, qual América, né? E por isso que a gente tem que, acho que o trabalho de vocês é super importante de manter o idioma e a herança brasileira, ainda mais porque nos Estados Unidos a gente sabe que tem bastante, né, brasileiro, e é isso que eu falo que a minha irmã sempre, a minha irmã e meu cunhado sempre quiseram manter isso com os meus sobrinhos. E eu falo, eles são bilíngues, né? Eles falam inglês, português, mas tem momentos, como vocês falaram, a criança escolhe. Então, tipo, entre eles, quando eles têm que falar alguma coisa deles, assim, de adolescente, eles falam inglês. normal. Aí, né, normal. Mas aí é engraçado que até minha sobrinha, eu fui lá e ela acabou, essa semana ela fez 17 anos, ela falou que ela sabe esquerda e direita em português. Em inglês ela se confunde, o que é left and right, porque ela agora ela dirige, em É. inglês ela se confunde, você tem que falar em português para ela. Então tem essas coisas Provavelmente gostosas. provavelmente porque a mãe fica à esquerda, esquerda, É, direita, direita. exato. Ela falou que em inglês ela se confunde. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que pegar. Eu que trabalho numa escola que gosta da diversidade, né? Não só da diversidade da cultura, do idioma, das pessoas, a gente pegar o melhor de cada coisa, né? Então, não é como você falou, né, Mariana? Não existe o que é melhor, o que é pior, né? Tem coisas legais também nos Estados Unidos ou no país que a pessoa tá. Às vezes, quando tem crianças também que saem da escola e vão para outro país, então a gente também tenta falar para a criança, nossa, mas você não vai perder o que você tem no Brasil, ou os amigos, ou a sua cultura, você vai ter outras coisas, né? Somar, né? Você pode Você vai É, somar, somar. né? Vai toma. abrir a mentalidade e É, repensar, né? Escolhas e, enfim, ver exato. outras possibilidades. É, E poderia ficar conversando até amanhã, né? Essa é a real. Mas, é. Lica, mais alguma coisa assim que você gostaria de compartilhar além, né? Então, se quiser conhecer os livros, a gente recomenda, a gente usa, não é recomenda, entendeu? A gente usou, não só em aula, mas com os nossos filhos. Nossa, com nossos Que filhos. legal. Obrigada, eu fiquei tão Então, quem feliz. quiser, assim, conhecer o trabalho da Lica, o Instagram dela tá aqui. E também, né, como vocês ouviram, ela faz consultorias. A gente sabe, né, que cada criança aprende de um jeito, tem as suas particularidades, então a Lica é especialista nisso. Uhum. Beijo para os sobrinhos, gente. Qual o nome dos seus sobrinhos? Quais são os nomes? Dos meus sobrinhos, Sim. Olivia e Liam. E tem a Oli... Carolina aqui do Brasil. Ah, sim, Carolina, você mora no Brasil e a titia tá pertinho, né? Eu tenho uma sobrinha perto. Ah, muito bem. E E Olivia é o nome da filha da Mariana, que é aquele nome que funciona em todos os lugares, não é mesmo? Olivia é o ah, nome. é Carolina? Não. Hã? Olivia, A Olivia. Olivia. Tem o Bárbara e tem o Teodoro. Tem o três. Ah, Porque, né? nomes lindos, né? Mas sem fazer nada, eu vou fazer filho. Não, eu falo, eu não tenho filhos, mas eu sou muito tia coruja. Então, eu acho a Olivia, o Liam e a Carolina o máximo. Eu acho eles demais. Nossa, Eva, tem que achar mesmo. e a gente precisa das pessoas sem filho para ajudar a gente. Para ter a paciência que a gente já não tem, né, Mariana? Eu tô aproveitando que os meus pais estão aqui, trouxeram o português, trouxeram o amor. A Então, revistinha, agora né? A paçoquinha e Ai, tudo. que delícia. Ah, foi muito de valsa. obrigada, Lica. E você que está escutando a gente, se tiver alguma pergunta, alguma sugestão de tema, também a gente está super aberto. A gente tem o nosso Instagram, Brazilian Play and Learn, então esse é o nosso principal meio de comunicação. E, né, vai querer aula de português para os filhos, vai para ver essas aulas de português, gente, porque não importa se o seu filho fala, se não fala, se lê, se não lê, se escreve, se não escreve, a gente tem professoras especialistas em todas as situações, entendeu? A gente está acostumado com.
oficina do seu filho, a gente tem uma aula para ele, que vai ser moldada e feita para o seu filho. Se ele fala mais, escreve mais, entende menos, a gente vai chegar onde ele está. Tem idade, né, Mariana? Porque às vezes fala, mas meu filho ele não fala português, ele já tem 14, não tem problema. A gente tem aula particular, a gente tem aula em grupo, a gente tem todos os tipos de formatações possíveis para essas aulas. E como a Mari falou, a gente leva muito em consideração o contexto, não só do aluno, mas da família também. E se você está pensando em voltar para o Brasil, né? Também eu acho que pode ser uma coisa interessante, né? Começar uma aula de português para já dar essa adiantada, né? Nessa questão do letramento, que é bem importante, né? Para a aquisição completa, digamos assim, da língua. Muito obrigada. Bom final de semana para feito o papai e a mamãe, Mariana. É nóis. Obrigada, Mariana. Obrigada, Bia. Adorei. E parabéns pelo trabalho. Eu acompanho já faz um tempo. Eu sei que vocês fazem um trabalho incrível. Realmente eu indico, assim, porque eu acho demais. Parabéns. Adorei. Obrigada, Lica. Até o próximo. Um beijo. Até. Tchau, pessoal. Obrigada Beijo. por ouvir. Tchau.